Olá pessoal, nosso vídeo de hoje é sobre os ácidos nucleicos DNA e RNA. Os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas pela união de várias moléculas menores, denominadas nucleotídeos. Os nucleotídeos, por sua vez, são compostos por um ácido fosfórico, por uma pentose, que é uma molécula de açúcar contendo 5 átomos de carbono, e por uma base nitrogenada. A pentose encontrada nos nucleotídeos pode ser a ribose, que possui um átomo de oxigênio, ou a desoxirribose, que não possui o átomo de oxigênio, e a presença ou não desse átomo é o que irá diferenciar essas duas pentoses entre si. Já as bases nitrogenadas que encontramos presentes nos nucleotídeos podem ser a citosina, a timina e a uracila, que são classificadas como bases pirimídicas, e a adenina e a guanina, que são classificadas como bases púricas. A união de vários nucleotídeos pode originar dois tipos de ácidos nucleicos: o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. O DNA é um composto orgânico que contém as informações genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos e de alguns vírus. Já o RNA é um ácido nucleico responsável principalmente pela síntese de proteínas da célula. A principal diferença entre o DNA e o RNA está na composição. Como o próprio nome já indica, o DNA possui a desoxirribose como açúcar, já o RNA possui a ribose. Essas moléculas também se diferenciam por uma das bases pirimídicas, onde a timina é encontrada exclusivamente no DNA, enquanto que a uracila aparece somente no RNA. Tanto no DNA como no RNA, a união entre os nucleotídeos acontece através do ácido fosfórico de um nucleotídeo com a pentose do nucleotídeo adjacente. Essa união forma uma fita, e a sequência com que os nucleotídeos aparecem determinam diversas características em um organismo. O RNA aparece como uma fita simples. Já o DNA é formado por uma fita dupla, composta por duas cadeias paralelas, que correm em direções opostas e que se apresenta em forma de espiral, denominada alfa-hélice. No DNA, o emparelhamento dos nucleotídeos ocorre devido à afinidade química entre as bases nitrogenadas, como a adenina ligando-se à timina e a guanina ligando-se à citosina. Essa ligação entre as bases ocorre através de pontes de hidrogênio. A adenina e timina formam 2 pontes, enquanto a guanina e a citosina formam 3. A molécula de DNA atua como um molde para a origem do RNA. O processo de síntese de uma molécula de RNA é chamado de transcrição e envolve reações químicas e a atuação de enzimas, como a RNA polimerase, que sintetizam uma fita complementar a uma fita molde de DNA, no sentido 5', 3'. Existem 3 principais tipos de RNA, que podem ser encontrados tanto em células eucarióticas quanto em células procarióticas: o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. O RNA mensageiro serve como um molde para a produção de uma proteína, pois é a partir de sua sequência que os aminoácidos serão incorporados na proteína que será produzida. O RNA ribossômico é um componente dos ribossomos, realizando principalmente as ligações peptídicas que ocorrem entre os aminoácidos para a formação da proteína. E por fim, o RNA transportador realiza o transporte dos aminoácidos até os ribossomos. Esse processo de síntese de proteínas também é denominado de tradução. No ciclo celular, durante o período de intérfase, que antecede o processo de mitose, o DNA é duplicado em um processo denominado replicação ou duplicação semiconcertativa, onde ocorre a abertura da molécula de DNA com o rompimento das pontes de hidrogênio que existem entre as bases nitrogenadas, e 2 novas fitas complementares são formadas a partir das fitas moldes originais. No final, se tem a formação de 2 moléculas de DNA idênticas ao DNA utilizado como molde. Isso ocorre através da ação de diversas enzimas, dentre elas a DNA polimerase. Nesse processo, a adição de nucleotídeos ocorre sempre no sentido 5', 3'. Esse processo é de extrema importância para a divisão celular, para que ocorra a correta replicação do material genético.
Dessa forma, no final da mitose, ocorre a formação de novas células filhas idênticas à célula-mãe, reproduzindo assim as características das células em divisão. E para finalizarmos, faremos uma breve comparação entre o DNA e o RNA. O RNA é responsável pela síntese de proteínas, e o DNA responsável pelo armazenamento e a transmissão das informações genéticas, além de servir de molde para a síntese da molécula de RNA. No RNA, temos a presença do açúcar ribose, enquanto no DNA, há a desoxirribose. No RNA, os nucleotídeos podem conter as bases nitrogenadas citosina, guanina, adenina e uracila, enquanto nos nucleotídeos presentes no DNA não é encontrada a uracila, mas sim a base nitrogenada timina. O RNA aparece como uma fita simples, já o DNA é formado por uma fita dupla. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de todos os nossos vídeos e nos acompanhem nas redes sociais. Muito obrigada!